Pessoal, voltando então ao nosso mini curso aí de ar-condicionado, essa exposição que a gente está falando, nós vamos falar sobre o cálculo de carga térmica, né? Que é o que eu estou criticando aí, que o pessoal usa muito esse tal do cálculo Casas Bahia, né? Multiplicam por 800. Vocês vão ver que nem de longe isso está certo, não tem sentido nenhum. Né? Abordando um pouquinho de ciência nisso, eu não quero que vocês, não é minha intenção aqui que vocês aprendam a calcular, aprendam tudo. Isso aí é para engenheiro mecânico, para física, outras áreas, mas que vocês tenham noção do que estão lidando, tá? Então, eu vou falar as coisas bem rapidamente aqui, não vou entrar muito em detalhes, como eu fiz as aulas passadas. Então vamos lá, o cálculo de carga térmica, o que significa? É o calor que você tem que calcular para que você instale um ar com uma determinada potência que possa suprir esse calor que foi gerado. Imagina, por exemplo, esse exemplo aqui, um galpão. Né? Um galpão igual a esse aqui. Ó. Tem vários galpões hoje de indústrias que tem que ser refrigerado. E não é por conforto, não. É que o processo fabril exige o controle de temperatura. Por exemplo, em indústria de eletrônicos, em indústria que você exige sala limpa. A primeira condição que eu tenho que observar é algo que tenha sala limpa. Se a sala não estiver limpa, a gente chama com controle de temperatura, eu posso ter medidas imprecisas, posso ter variações. Então isso aí é fundamental, né? Tem alguns processos fabris que exigem isso. Então você imagina esse galpão aqui, eu vou climatizar ele. De início, eu vou utilizar a janela com vidro ordinário comum, parede de tijolo comum e telhado de zinco. E portão aberto com frequência. Vamos pegar uma coisa bem absurda aí, né? Do jeito que esse galpão está aí, como vocês estão vendo. Tá, telhado de zinco, parede de tijolo comum, portão aberto com frequência, 40 pessoas, iluminação de lâmpada incandescente, aparelhos elétricos diversos. O que vai acontecer? Eu vou ter uma resistência térmica, que é parecido com a lei de Ohm, né? Aqui vocês têm a resistência térmica pela base da tensão igual à resistência elétrica vezes a corrente elétrica. Análogo ao calor, eu tenho que a temperatura é a resistência térmica e o calor, tá? É uma analogia que funciona muito bem. A resistência, como eu falei no vídeo anterior, ela vai por condução, por convecção e radiação. No caso do galpão ali, eu estou praticamente não tem resistência nenhuma, está tudo sem nada. Então, a abertura de porta, daí fazendo um cálculo de 20 metros quadrados, se eu tenho uma porta permanentemente aberta, aí eu considero a velocidade do ar quente que está de fora entrando, né? De 2,10 km por hora ou 2,78 metros por segundo, eu vou ter 55.600 litros de ar por segundo entrando lá. Tá? 55 metros cúbicos por segundo, 55.600 litros. É estranho falar, mas é a quantidade de ar que está entrando lá. Toda hora essa troca. Então, se eu quiser fazer o calor sensível disso, devido ao ar quente que está entrando, o calor latente que eu vou falar para vocês, o calor sensível seria mais ou menos o calor devido à temperatura, tá? A alta temperatura, aquele calor de estar quente mesmo. E o calor latente, gente, ele tem mais a ver com a umidade. Esse cara aqui, calor latente, ele tem mais a ver com o lugar que tem. Por exemplo, é o que eu falei naquele exemplo se você coloca uma igreja a 26 graus, uma temperatura e uma umidade de 100%, você vai se sentir muito desconfortável, porque o calor latente está alto. Se a umidade estiver muito baixa, também vai ficar desconfortável. O ser humano não vive bem nem em locais muito secos, nem em local muito úmido. Manaus, por exemplo, é insuportável. Você está com 27 graus lá, você quer ir embora. Você quer ir embora daquilo ali. Em Brasília, por exemplo, também é muito quente, é seco, você se incomoda demais. Então, o ser humano não vive bem com 15, 14, 20% de umidade, nem com 80, 90 no nosso verão. Ele vive bem com 60, 70% de umidade, tá? Então,
O calor latente é mais uma parcela de calor que ela vem devido à umidade alta. Então, eu teria um calor de 41 mil, aqui somando essas duas parcelas, watt, 41.500 watt, que eu falei para vocês que energia mede-se em watt, o calor é uma energia. Aí eu passo, todo mundo conhece que é o BTU por hora, daria 140.712 BTU por hora, só devido, e aí uma unidade que a gente usa muito, que é TR, que é tonelada de refrigeração, uma unidade que usa-se muito na engenharia, não, principalmente na parte comercial, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês, só devido a porta estar aberta, eu já gerei 141 mil BTU. Se eu fechar a porta, eu já tranco esse calor. Olha que bobagem, ou o que tem normalmente nessas lojas onde eu tenho que manter a porta aberta, né? Alguns lugares eu ponho aquela cortina de ar, vocês já viram, né? Que faz sopra um ar para baixo e evita que uma troca de ar de dentro para fora, né? Então isso aí já é um fator que evita de perder ar, do ar frio e para a calçada, que não interessa, e do ar quente entrar, né? E as fontes geradoras de calor aqui por pessoa, né? No escritório, atividade moderada, aí nós vamos ver o seguinte, pessoal. Vocês estão vendo aí uma foto. A primeira foi a parte de estar aberta a porta, de entrar ar quente, né? E agora pelo número de pessoas. Então, olha que interessante. Normalmente, um homem, né, pelo corpo, pelo peso, tem um ganho metabólico, uma natureza metabólica muito maior que uma mulher. Se for um homem jovem, de 30, 40 anos, também vai ser bem maior do que uma pessoa de idade. Então, o homem jovem tem uma transferência, aquela coisa, né? O cara, às vezes, para ele, eu vejo aqui em casa, para mim, eu estou com calor danado, minha mulher está com frio. No carro, então, para a gente viajar é complicado achar uma temperatura que agrade os dois. Ela fica reclamando de frio toda hora. E para mim está calor. Por quê? Meu metabolismo é muito maior que o dela. Eu sou mais pesado, bem maior que ela. E o metabolismo masculino é muito mais acelerado que o feminino. Então, o metabolismo do idoso, de uma idosa. Então, a fonte geradora de calor devido às pessoas, ela é muito relativo, é muito diferente. Cada um tem o seu calor. Além disso, você tem a atividade que o cidadão está usando. Se for uma atividade moderada, em média, uma pessoa ela gera 65 watts, igual a lâmpada de 65 watts de calor. Ou um computador, é a mesma coisa. Se essa pessoa tiver atividade moderada, né? Se ela estiver correndo, ela já vai gerar 100 watts. Né? E o calor latente, o calor total que ela gera, 146 watts, mas sensível, 80 de latente, vai gerar uns 150 watts correndo, por exemplo. Numa atividade moderada, 143. E assim por diante, tá? Então, se você multiplicar por 30, 40 pessoas, dá isso aqui. Dá 114.600 BTU só pelo número de pessoas, tá? E pela atividade. Outro fator gerador de calor é a iluminação. Dissipada, a iluminação numa lâmpada fluorescente já é bem menor. Ela vai gerar, aqui na lâmpada comum, que eu não estou falando, mas aqui lâmpada comum, eu vou gerar uma fonte de calor muito maior que numa lâmpada fluorescente, tá? Já aquela branca, então de LED muito menos. Então eu tenho transferências de calor bem menores. De tal forma que se eu lançar todo esse calor, eu vou ter aqui 30 TR. Se eu colocar uma parede lá de tijolo, mas se eu pudesse espelhar essa parede, eu teria, como eu falei, já uma resistência ao calor muito maior. Se eu colocar laje de gesso, também, óleo de gesso, óleo de concreto, colocar mais uma película de gesso ou uma laje com espuma, já cai muito a temperatura. A resistência total já começa a aumentar. Gesso, película de ar interno, espaçamento entre as paredes, tudo isso vai aumentar muito a minha resistência. Então, ou seja, o calor que eu vou gerar lá dentro não vai
perder para fora. O calor de fora não vai entrar. É isso que eu quero te explicar. E o calor que eu retirei lá fora vai se manter lá. Não vai trocar tão rápido, né? Então, só para a gente ter uma análise, se eu coloco uma janela espelhada, aqui um vidro espelhado com um toldo, cai muito a incidência de calor. Então, pessoal, para a gente ir um pouquinho mais rápido aqui, eu vou já nesse último gráfico, que aqui eu estou dizendo, nesse primeiro aqui a situação, vou comparar as duas situações. Se eu tenho um telhado, na situação 1, onde eu estou com um telhado de zinco direto, eu gero 54 mil BTU. Se eu estou com um telhado forrado, se eu tenho uma placa de isopor com forro, já vai para 22. Se tem uma parede de tijolo comum, e se eu tenho essa carga térmica, e se eu tenho uma parede onde eu tenho uma película de cortiça ou de isopor, professor, você está falando para forrar a parede inteira de isopor? Sim, senhor. A gente chama de EPS. Fazer toda a parede com EPS, tem borracha, hoje tem materiais muito bacanas. É isso que eu quero que vocês vejam. Tem muita coisa hoje que pode aplicar e dar um rendimento excelente, uma eficiência excelente na eficiência energética. Olha aqui uma parede, estava dando 34 pelo calor, e aqui deu 44 mil. Olha que 10 vezes menos. Janelas, se eu colocar a janela com vidro comum, e se eu espelhar esse vidro, dá 104 mil BTU, aqui deu 18 mil. É muita diferença, gente. Ó. A infiltração, se eu fechar bem, isolar com cortina de ar, botar um portão, abrir o menos possível a entrada de ar de fora, já cai de 141 para 17 mil. Número de pessoas em atividade moderada também. Né? Esse já não tem muita diferença. Né? Pessoas são pessoas, né? Não tem muita. Iluminação também, se eu cuidar bem da iluminação, eu tenho um ganho muito melhor. E equipamentos, vai gerar mais ou menos a mesma fonte, que são os mesmos equipamentos. Mas devido a esses caras, o telhado, parede, janela, infiltração, olha o tanto que deu 363 mil BTU, que a gente chama de TR. E aqui deu 8. Para a gente ter uma ideia, nesse mesmo galpão, eu coloquei ele um zinco, de qualquer jeito, e botei ar-condicionado lá. Igual um doido. Eu cheguei lá e liguei o ar. Não refrigerou nada. Fui aumentando e aumentando, até ter essa potência. Nesse mesmo galpão, eu vou cuidar agora. Eu vou fazer uma parede de borracha, de cortiça, de EPS. Vou colocar uma laje de isopor, uma iluminação que não seja incandescente. Vou tomar esses cuidados todos e não vou deixar que o ar de fora entre, vou evitar essa troca de ar e vou colocar todo, se possível, lá de fora, ou árvore e vidros espelhados, quando tiver que ter vidro. Olha o tanto que cai a carga térmica. Você tem 363.097. Então, o que eu quero mostrar é isso aqui, para a gente finalizar. Quando eu tenho uma parede, um prédio onde eu não tomo conhecimento e eu não faço nenhuma consideração em relação à carga térmica, né? Eu procuro deixar do jeito que está. Olha o calor que esse cara aqui deu nesse gráfico e olha o pouquinho que deu. Ou seja, aqui eu vou ter que ter um ar de 30 TR, não sei, 303 mil, aqui só de 98 TR, mil BTU, 8 TR, 9, 10 TR, a gente coloca na parte comercial. Aqui eu colocaria um de 32, 35. Ou seja, gente, eu estou gastando mais que o triplo só porque eu não entendi esse negócio chamado carga térmica e não considerei nada. Outra coisa que eu não falei aqui, e que pode fazer uma diferença muito grande, é em relação à orientação. Se eu pôr essa sala com orientação sudoeste, vou ter um calor, incidência solar à tarde muito grande. Então, todos esses fatores têm que entrar no cálculo térmico, tá bom? Então, esse foi a carga térmica para a gente conhecer. Tá ok, pessoal?